maravilhosas! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender essa peça aqui, incrível, com esse material aqui. Esse aqui é o fio poti. Olha que incrível! Aqui ele já tá fora do rótulo, é claro. Ele é um fio perfeito, tá? Eu trabalhei com ele conduzido com o fio Guarani. E saiu essa peça aqui incrível, com esses acessórios, né? Esse fecho lindo, essa nossa a base e também essa alça incrível, toda costurada. Olha só, os acessórios vocês vão encontrar lá na loja Matilda, tá? Eu vou deixar aqui na descrição todos os links. Então, vamos agora para a nossa aula dessa peça que ficou um arraso. Oi, maravilhosas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal, a mais um vídeo aqui. Hoje trouxe esses materiais aqui, principalmente esse, né, diferente. Olha só que coisa mais linda. Pra a gente fazer a nossa peça, tá? Aqui está os materiais. Temos hoje uma nova parceria aqui, tá? A Lojas Matilda. Incrível os produtos que tem lá. Então, elas me enviaram aqui. Já juntei aqui o kit com o novo fio, que vai ser uma peça incrível, tá bom? Então, vamos agora, né? Vou passar aqui a lista de materiais que nós vamos utilizar. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês irem lá, adquirirem o fio, o kit aqui, tá? Pra gente produzir a nossa aula. Uma base, já um fecho, né? Que é muito prático aqui pra gente fazer a costura aqui na nossa peça e também a nossa alça, tá bom? Então, vamos lá. Para começar aqui, vamos com o nosso, o principal, né? O principal produto, que é o fio poti, tá? Vocês me desculpem aqui, é porque quando chegou esse fio, eu já fui aqui picotando para poder olhar ele, mas eu nem né? Eu tenho que gravar a aula, eu tenho que utilizar também, então colei aqui, mas não ficou muito certo, mas vocês relevem. O nome do fio, esse fio aqui é o fio poti, tá? Ele é um fio 100% poliéster, tá bom? Aqui tem 75 metros, o tex dele é 1201, tá? A cor, né, vocês vão ver lá no site da Matildas que tem, da Matilda que tem várias cores, tá? E elas são numeradas aqui por números, tá bom? Não é um nome, é o número. Essa daqui é a cor 951. É uma cor incrível, tá? Dá pra fazer várias coisas com esse fio. A gente pode utilizar na tela, tá bom? Só ele. Só ele na tela fica incrível, que também tem aulas aí no YouTube, tá? De outras meninas, de outras maravilhosas. Hoje, aqui eu vou fazer a composição desse fio com o fio, né, o fio de malha premium que vocês já conhecem aqui, o meu queridinho, com a cor chocolate, lá dos fios Guarani. Então, eu vou fazer essa mistura, eu vou fazer a nossa peça utilizando os dois fios, tá bom? Vou trazer essa forma diferente de fazer com esse fio. Eu já vou mostrar como é que ele tem a composição, como é que ele é, tá? Ele é um fio incrível, tá bom? E é isso, aqui já fala certinho, tá? Na descrição aqui, ó. Fala certinho, se for fazer tricô, a numeração da agulha, o crochê. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês irem lá, conversar com as meninas, tá bom? Elas vão saber, a Carol e a Cris vão saber falar para vocês bem certinho mais as especificações, tá? Sobre esse fio aqui. Mas eu estou encantada, tem cores perfeitas, tá bom? Então, aqui a cor chocolate do fio Guarani e a cor 951 do fio poti, tá bom? Vamos utilizar também lá da Matilda esse kit, tá bom? É um kit completo que vem base, vem o nosso fecho aqui, tá? Já com os furinhos pra gente fazer o crochê. E essa alça, olha que linda, uma alça, ela é curtinha, assim, de espessura, mas ela tem essa costura que deixa muito incrível. E esse acessório, né, e a qualidade dos acessórios que vocês veem, então, é incrível mesmo, tá? Vai estar tudo na descrição ali pra vocês certinho. Vamos utilizar aqui 2 agulhas, tá? Uma número 5 pra gente fazer a nossa base. E depois a número 7 pra gente fazer o crochê, tá bom? Uma tesoura pra gente fazer, né, dar aqui os acabamentos. E 2 argolas articuladas. Deixa eu medir essas argolas, que eu não sei o tamanho delas. Não lembro de cabeça e não quero dizer pra vocês de forma errada, tá bom?
elas são de 2,5, tá? 2,5 de fora pra fora, tá? Eu acredito que de dentro elas são de 2. 2 centímetros interna e 2,5 de fora a fora. Então, vamos lá para a produção da nossa aula. Já comecei aqui desenrolando o meu fio e fazendo aquele truquezinho que eu sempre falo. Sempre esticar bem o fio antes de crochetar, principalmente o fio Guarani e principalmente quando for utilizar com esse fio, tá bom? Por quê? Porque para deixar esse trabalhado de ficar bastante pelinho na peça, a gente precisa também um fio, que o fio não seja muito grosso, né? Pra poder tá ali fazendo o crochê juntos. Também porque os pelinhos, ó, eles têm que ficar bem juntinhos. E se tu usar um fio muito grosso, né, de espessura muito alta, não vai ficar com a característica que você quer na peça. Então, estica bem, tá? E vamos fazer a nossa base com apenas com o fio de malha, tá? A gente vai fazer a nossa base apenas com o fio de malha, para deixar o pelinho pra gente for fazer ali na hora da subida da nossa parede, da nossa peça, ok? Então, vamos aqui escolher uma lateral, tá? Vou colocar em qualquer buraquinho pra gente começar aqui a fazer a nossa base. Deixa um pedacinho de fio pra gente fazer os arremates, tá bom? E laça, tá? Eu estou aqui com uma agulha 5, lembrando. E agora, vamos, então, fazer pontos baixíssimos na peça. Deixa um pedacinho de fio, laça, dá uma alturinha, laça no próximo buraquinho e passa por dentro. Agora, aqui você ajusta, tá? Pra ficar o começo aqui bem certinho. No próximo, laça e passa por dentro do que estava na agulha. Então, o ponto baixíssimo é dessa forma. Procura não fazer muito apertado para a gente não emborcar a nossa base, ok? Chegando aqui no meu penúltimo ponto, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz e que não pode deixar assim, né? Eu vou medir a base para vocês terem uma noção, né? Do tamanho dessa base, caso você queira fazer ela só de crochê, tá bom? Então, peço perdão, mas eu vou fazer a medida agora. Ó, é uma base de 15 centímetros, tá bom? 15 centímetros de largura, de comprimento, perdão, por 7 de largura. 15 por 7. Então, aqui chegamos no penúltimo ponto. Eu vou deixar de lado esse que eu estava fazendo o crochê. E vamos pegar esse daqui, que eu deixei lá no comecinho. Então, introduz a agulha, traz esse fio pra frente. Passa por dentro dessa argolinha, tira todo assim, dessa forma, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui é simular essa correntinha, tá? Fazendo uma correntinha igual às outras. Então, eu vou introduzir a minha agulha de baixo pra cima, tá? Com bastante cuidado pra não danificar a nossa base. Leva o fio lá pra baixo. Ajusta aqui a laçadinha para ficar do tamanho das outras, tá bom? Isso é bem importante para a beleza da tua peça. Agora, faz o movimento de levar esse fio por dentro aqui da onde ele saiu. Então, você vai por de trás, colocar a agulha aqui, sair aqui no meio e levar o fio lá para trás. Dessa forma. Ó. Agora, nós vamos voltar a pegar esse fio aqui do novelo e fazer pontos baixos. Aqui, algo bem importante nessa base, principalmente, nós vamos fazer aqui os aumentos nas quinas, certo? Né? Quase todas as bases, nós fazemos aumento nas quinas. Essa daqui, nós vamos fazer aumento nas quinas e também aqui entre uma quina e outra, tá? Aqui a gente vai fazer 2 pontos, aqui 2 pontos, aqui 2 pontos, porque eu quero que essa peça fique bem gordinha. Então, eu vou fazer aumento aqui nas quinas, tá bom? Claro, se você tiver com um fio
de espessura maior, né, de 30, 35, 36 milímetros, não vai ser necessário fazer esses aumentos, porque daí vai ficar muito ponto, né, na base. Como esse fio aqui, ele é de uma espessura mais fina e eu tô deixando ele também mais esticado por conta do outro fio que eu vou encorpar nele, então eu vou fazer aqui esses aumentos aqui entre uma quina e outra, aqui nas extremidades, para não deixar a peça emborcar, nem nada do tipo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Aqui é onde está o meu fio, que vem do novelo. Já no próximo, aonde está saindo esse, eu vou introduzir a agulha aqui por dentro desse buraquinho. Eu já vou trazer esse fio aqui pra frente. Dá uma altura. Lembra que a gente está com agulha 5, então deixa o ponto um pouquinho mais folgado, certo? Ó, aqui vamos fazer um ponto baixo. No próximo, introduzir a agulha, dar uma laçadinha um pouquinho mais folgada, um ponto baixo. Se o seu fio, ó, volta a esticar ele, tá? Porque a gente quer esse fio bem esticadinho. Novamente, no próximo, um ponto baixo. Chegamos aqui na nossa quina, tá? Vamos, então, introduzir a agulha aqui, olhar direitinho para onde sai, tá? Sempre procura que o fio saia aqui por a parte de baixo, tá? Do buraquinho. Não que o fio fique por debaixo da agulha. Tem que a agulha ficar por debaixo do fio, certo? Introduz a agulha, laça, dá uma alturinha, tá? E faz um ponto baixo. Ó, outra coisa bem importante. Procura sempre levar a atenção dessa correntinha bem fechadinha, tá? Dessa forma aqui, ó. Pra não ficar buraco na sua base, ó. Sempre ajusta. Introduz a agulha na quina, alonga e faz um ponto baixo. Novamente no mesmo lugar, laça e faz um ponto baixo, ó. Outra coisa bem importante de se falar, tá? É que os aumentos dependem muito de como é a sua base, tá? Existem várias bases aí no mercado, de vários fornecedores, todas são ótimas, tá? Eu já testei várias, todas são ótimas. E tudo depende de como são feitas as furações aqui na base. Tem bases que os furinhos são maiores, que às vezes tem mais furinhos, tá? O espaço entre eles são menores, então não tem necessidade de ficar colocando muito aumento. Às vezes nem nas quinas é preciso, mas vocês têm que sempre analisar primeiro o que vocês estão trabalhando, sempre analisar o fio que vocês estão trabalhando, a base, tá? Eu estou aqui dando o exemplo. Eu tenho essa base, esse fio, e eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo com esse material, tá? E se vocês forem fazer uma peça igual a essa que eu estou fazendo, que eu estou mostrando, vai ser tudo perfeito. Agora, caso vocês tenham outra base, outro fio, então vai mudar alguma coisa, não vai ser necessariamente sendo igual à minha, tá bom? Por isso que é muito importante, e eu não tenho que apagar essa parte porque, eu estou falando demais, porque muitas meninas acham que eu falo demais e que não tem necessidade, mas esse é o meu jeito, tá? Maravilhosas. Então, eu quero falar pra vocês que é tão interessante vocês analisarem o material de vocês, tá? Os vídeos estão aí para serem inspirações de fios, de pontos, mas caso você não tenha o mesmo material, a aula vai ficar um pouquinho diferente. Você vai ali ter que fazer algumas, né, modificações, principalmente na base, porque se você tiver uma base com a diferença aqui entre as furações menor, não tem necessidade de você fazer 2 aumentos aqui entre as extremidades, entende? Então, isso é muito importante, analisar o material que você tem para produzir, tá bom? Então, aqui fizemos o nosso primeiro aumento. Agora, no próximo, vamos fazer mais um aumento. Tá bom? Ó, mais um. No próximo, mais um. E no próximo, aonde seria, né? Nas outras bases que eu trouxe, os 2 únicos lugares de aumento, que era nas extremidades, aqui fizemos 4 aumentos, tá bom?
Agora, continuo fazendo um ponto para cada correntinha aqui, até chegar na outra extremidade. Dessa forma. E já vai sempre ajeitando aqui sua base, pra ela não emborcar. Já vai ajeitando os pontos, tá bom? Cheguei aqui já no meu último ponto, antes do ponto das quinas. Agora, vamos fazer o meu primeiro aumento. E aqui, vou fazer 4 aumentos, tá? 2 pontos em cada furação que tem aqui na lateral da minha base. Já vai ajeitando. No próximo. E no próximo. Agora, é repetição. Vamos fazer, então, pontos baixos até aqui o penúltimo ponto, que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer a finalização. Cheguei aqui, então, no meu último ponto. Vamos descansar esse fio aqui e vamos pegar a laçadinha que ficou aqui pra fazer esse último ponto, tá bom? Isso também é uma forma da gente subir no corpo da nossa peça, sem precisar fazer aqueles arremates todos, sem precisar cortar o fio, tá bom? É dessa forma que eu trabalho. Então, eu introduzo a agulha aqui, laço esse fio, traz pra frente, né, pra cima, dá a alturinha, laça novamente, tá? Cuida aqui pra não escapar e faz um ponto baixo. Agora, traz o fio todo pra frente, tá? Porque nesse momento, nós vamos simular aqui, tá? Ó, ajusta essa laçadinha. Agora, nós vamos simular aqui o primeiro ponto, tá? Fazer uma correntinha pra gente fazer o fechamento. Então, eu vou introduzir a agulha aqui de cima pra baixo e leva o fio lá pra cima. Ajusta a laçada pra ficar do mesmo tamanho. Ajusta aqui também esse fio pra ficar com um acabamento bem bacana. Agora, esse fio aqui, ele vai ter que sair da onde ele vai ter que entrar onde ele saiu, tá bom? Então, de trás pra frente, aqui, ó, essas duas alcinhas no gominho e no meio da correntinha você introduz a agulha, tá? Laça esse fiozinho e leva lá pra trás, tá bom? Dessa forma, você vai ter um ponto, você vai ter uma carreira finalizada e sem precisar cortar o fio pra gente poder subir a nossa peça, que agora é o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a subida da nossa peça, tá bom? Agora, eu vou aposentar a minha agulha de 5 e vou pegar aqui a minha agulha de 7 milímetros, tá bom? Então, aqui, vamos pegar aqui no próximo mesmo, tá? A gente vai trabalhar agora, né, na primeira carreira da nossa bolsa, a gente vai pegar essa alcinha aqui e o gominho de trás da peça, do ponto, perdão. Essa alcinha e o gominho, a alcinha e o gominho. Pra quê? Pra primeira carreira não ficar com buracos, pra ficar uma coisa bem certinha e também, né, deixar uma estrutura a mais na nossa peça. Agora, eu vou pegar aqui o fio, tá? O fio principal aqui da nossa aula, tá? Que é o fio poti, tá bom? Eu já tirei aqui o rótulo, aí eu tinha colado aqui pra mostrar pra vocês como é legal esse nome. Né, porque meu nome é Paty, então levei uma semelhança. Eu gostei muito dessa cor, tá? Essa cor aqui é a 951, tá? Então, aqui eu quero falar algumas coisas sobre esse fio. Ele, apesar de ser assim, todo cheio de pelinho, né? Dá essa impressão. A gente vai modelando, a gente vai fazendo a peça, a gente vai... E ele não solta, tá? Não fica com preocupação de que vai soltar, por nada vai soltar na sua roupa que você estiver usando, ou você vai fazer uma por encomenda e a cliente vai ficar preocupada, não, tá? Solta muito pouco, tá? Se soltar, porque é impossível, né? A gente tá trabalhando com esses fiozinhos aqui. Mas, pra vocês terem uma noção, eu fiz um teste. Antes de trazer ela pra vocês, é claro, como é um fio novo que eu nunca tinha trabalhado, eu fiz um teste com esse mesmo fio aqui. Depois eu enrolei e trouxe de volta pra mostrar pra vocês. Mas eu perdi um fiozinho desse. Eu fiz uma peça quase que inteira. Entende? Então, é um fio muito seguro de que não solta essas pluminhas aqui. E olha como ele fica lindo, tá? Então, aqui eu vou trazer algumas dicas pra como trabalhar com ele. A gente vai ir ajustando a peça, a gente vai ir ajeitando aqui os pontos pros pelinhos ficarem pro lado de fora, que é a característica que a gente quer deixar na peça, né? Bem peludinha. Então, a gente vai modelando. Então, a gente vai fazer com o fio conduzido, é claro, tá? Então, deixa o seu fio bem fino, estica bem ele antes de crochetar, principalmente nessa parte do corpo da peça, pra gente deixar esse efeito aqui, tá? Ela não vai ficar uma peça muito preenchida com esse fio, né? Por conta de que a gente tá trabalhando com outro fio.
mas vai ficar uma espessura bem legal, uma característica bem legal, né? Bem a cara do inverno, tá bom? Então, a gente vai fazer o fio conduzido, né? Já colocamos aqui. Então, vamos finalizar, a gente finalizou aqui. Então, vamos trabalhar aqui nessa alcinha e no gominho de trás do ponto, certo? Então, vamos utilizar a agulha aqui, vamos colocar a agulha nos dois pontinhos, né? E vamos trazer agora o fio, tá? Aqui nessa primeira parte, eu vou trazer esse fio primeiro, tá bom? Ó, eu vou trazer esse fio primeiro pra cima, tiro a agulha, tá? Essas duas pontinhas a gente vai arrematar agora, né, no decorrer da aula. Então, agora eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar, tá? E vamos pegar esse fiozinho aqui, o fio de malha, tá? Vamos trazer pra frente também. Então, eu vou introduzir aqui nesse e no fio de malha agora juntos, tá? Pra deixar esse aspecto. A partir de agora, eu vou trabalhar com os dois juntos, tá bom? Então, vamos fechar pra fazer um fio de... um ponto baixo. Olha só como ele vai ficando bonito. Tenta deixar o fio poti sempre por baixo, tá? Ó, coloca esse, pega dessa forma aqui, ó. O fio de malha por cima e o fio poti por baixo. Introduz aqui no próximo, nas duas alcinhas, né? Na de cima e na de trás, e laça. Então, o fio poti, ele vai vir pra frente também, tá? Antes de fechar, tenta trazer os fiozinhos assim, todo pra fora, tá? E fecha o seu ponto baixo. Ó, fez 3 pontinhos? Ajeita. Ó, pega uma agulhinha menor, vai puxando os fiozinhos assim, ó, tá? Ó, dessa forma. Vai ficar essa característica dos pelinhos pra fora. Novamente no próximo, nos dois, e traz pra frente. Vai ajustando e fecha fazendo um ponto baixo. Ó. O fio sempre pro lado de baixo e o fio de malha por cima, tá? Pra você deixar ele um pouquinho mais aparente. Então, eu introduzo no próximo. Ó, cada vez que você puxar, você vai ajeitar. Dessa forma, tá? Ó, olha como é que está ficando. Então, vai ser uma peça com bastante cuidado, tá? Você vai fazer bem devagarinho, pra não fazer bem certinho e não puxar somente o fio poti pro lado de por baixo, que daí não dá essa... A gente vai esconder muito essas pluminhas, tá bom? Ó, dessa forma. E vamos ajustando. Fica uma peça muito linda, meninas. Eu já fiz o teste, fica bem legal. Ó, então, vai ser um pontinho pra cada ponto de base, sempre ajustando, puxando, ó. Fizemos aqui uns 4 pontos, já ajeita. Ajusta, ó. Ajusta bem certinho, tá? Se sair algum pelinho, não se preocupa, tá? É muito pouco. Ponto da minha primeira carreira, e olha como é que está ficando. Deixei aqui pra ajeitar aqui com vocês, pra gente ajeitando esses fiozinhos, tá? Pra vocês vendo que cada carreira que finaliza, ajeita, tá? Tira os fiozinhos aqui todo pra fora, ok? Ó, agora a gente vai fazer o nosso último ponto. Lembrando que é na alcinha de cima e no gominho de trás. E também lembrando em deixar o fio de malha por cima do fio poti, tá bom? Ó, agora finaliza aqui o último pontinho. A partir agora da segunda carreira, nós vamos fazer pontos baixos apenas, tá bom? Não vai ser ponto baixo centrado, vai ser apenas pontos baixos. E lembrando em não fazer os pontos baixos muito apertados, tá? Vamos deixar eles mais folgadinhos, tá bom? Então, vamos aqui, a nossa laçadinha, vai dar uma puxadinha, tá? Cuida pra não perder aqui a meada dos dois fios, tá bom? Aqui, ó, é o nosso primeiro ponto, aqui é a cabecinha do nosso primeiro ponto, tá? Vai ser da mesma forma que a gente faz sempre os fechamentos, tá? Alonga a laçadinha, leva a laçada lá pra agulha, né? Os dois fios. Nessa parte aqui vai ser com mais cuidado, tá? Pra gente sempre pegar os dois fios, levar lá pra trás os dois fios, tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui ponto baixo normal. Então, introduz a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas, leva os dois fios pra agulha e ajusta. Dessa forma, cuida pra puxar os dois fios, tá bom? Ó, dessa forma aqui. Assim. Já ajeita também pra
arrumar aqui, tá bom? Ó, agora leva os 2 fios lá pra frente, com bastante cuidado, e fecha fazendo um ponto baixo. Dessa forma, ó. Já vai ajeitando. Novamente agora no próximo, tá? Na próxima, embaixo do próximo ponto baixo, nas 2 alcinhas aqui, alonga e fecha fazendo ponto baixo. Então, vamos fazer ponto baixo normal, tá? Ó, cada ponto finalizado, vai ajeitando para trazer os pluminhos bem pra frente. E lembrando que o fio de malha é sempre por baixo, por cima do fio poti. Ó, cuida para não esquecer nenhum ponto, tá? Porque como a gente tá com o fio, às vezes pode ser que pula um ponto, a gente não consegue enxergar bem, tá? Então, vai ter que ser uma peça com bastante cuidado. Vai ser um ponto baixo para cada pontinho. Ó, no próximo. Quando a gente pega o fio de malha por cima do fio poti, a gente deixa o fio poti mais aparente, tá? Ó. Aqui, então, não tem segredo. É fazer um pontinho em cima do outro, bem certinho. E no final, quando a gente for fazer a finalização da peça, a gente vai escovar. Então, vai dar um efeito mais aveludado ainda, ok? Então, um ponto para cada, até o final da carreira. Estamos aqui chegando no nosso penúltimo ponto, tá? Olha como é que está ficando. Ó, fica pelinho por dentro e por fora, tá? Ó, então, vamos fazer aqui o nosso último ponto. E a partir de agora, meninas, é o mesmo processo, tá? Alonga aqui as laçadas, encontra aqui o primeiro ponto, a cabecinha do primeiro ponto, a agulha de trás pra frente, leva as laçadinhas, as 2, tá? Cuida pra não perder. Leva as 2 laçadas pra agulha, leva lá pra trás. Agora aqui, agulha por debaixo da laçadinha, as laçadas pra agulha e ajusta o tamanho pra ficar a laçada bem certinha. E laça o fio, traz pra frente e fecha fazendo ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer pontos baixos, tá? Por todas as carreiras, tá? Pegando os 2 fios, lembrando sempre de ajustar bem os fios, tá? O fio aqui, fazendo assim, dessa forma, pra eles ficarem bem arrebitadinhos. Lembrando também de deixar, quando for puxar, deixar o fio de malha por cima do fio, tá? Do fio poti. E fazer dessa forma, ajeitar cada carreira, tá? Quando você vê que tem um fiozinho lá pra dentro, você puxa com a sua unha, ou então com uma agulhinha mais fina, tá bom? E depois a gente vai ajustar no final com uma escovinha, tá? Continuar aqui, tecendo um pontinho para cada ponto de base, até o tamanho desejado da nossa peça. Eu vou fazer aqui um tamanho, eu já volto para mostrar para vocês qual vai ser o tamanho da nossa peça e como ela está ficando. Já subi 9 carreiras, tá bom? Vai ser esse o tamanho que eu quero pra minha peça, tá? Lembrando que agora, o último ponto, né, aqui, com o nosso fio, agora vamos fazer o fechamento, tá bom? Alonga, agulha de trás pra frente no ponto, na cabecinha do primeiro ponto, vamos levar os fios lá pra trás, ok? Agora, nós vamos, então, cortar esse fio, tá bom? Deixar uma distância, né, pra gente poder fazer o nosso arremate. Ó, reserva. Sobrou bastante fio, tá? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Ó, eu quero mostrar, aliás. Olha esse lado da peça e olha esse lado da peça, tá? Eu não tenho aqui em casa aquela escovinha de escovar pet, porque eu não tenho cachorro, então... Não tenho cachorro, né, pra poder escovar o pelo. Eu tenho só o Rex, mas ele fica fora de casa. E eu peguei uma escova de cabelo, tá? Pra eu poder escovar o nosso pelinho, tá? Por que escovar? Porque além de ajeitar cada pontinho que a gente faz, é interessante a gente escovar. Por quê? Porque as cerdas da escova vai retirar o pelinho de dentro do fio, aqueles que ficaram, entende?
e reserva a escova ali pra gente fazer a finalização depois, tá bom? Então, agora, nós vamos arrematar esse fio aqui, que eu deixei, tá? Pra depois a gente continuar aqui com a nossa peça. Então, pega uma agulhinha mais fina, tá? Eu vou passar aqui por entre os pontos, tá bom? Ó, vou passar por entre os pontos, levando pra bastante lugar aqui, embaixo da correntinha do ponto baixo, leva lá pra trás, ó. Eu vou levando em todos os pontos. Por isso que eu cortei um pedacinho maior, pra gente ir entrelaçando, ó. Vai levando aí por uma boa quantidade de pontos, tá bom? Tá, eu tô usando aqui uma cola de silicone líquida. Coloca um pontinho. Segura. Tá? E agora, eu vou cortar bem rente. Tá? E vou segurar mais, pra ele ficar ali bem presinho. Vamos agora continuar aqui, tá? Fiz o fechamento aqui, certo? Então, vamos posicionar a agulha aqui de baixo e vamos pegar só o fio de malha. Ajusta e traz pra frente. Como a gente vai fazer agora uma carreira de ponto baixo, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo e na próxima carreira nós vamos medir as extremidades aqui, tá? Já reserva aqui 2 marcadores, tá bom? Então, agora é um ponto baixo normal em cada ponto, ok? Só com o fio de malha. Um ponto baixo em cada pontinho de base até finalizar essa carreira. Finalizei aqui meu último ponto baixo, então vamos alongar a laçadinha, agulha de trás pra frente na minha cabecinha do primeiro ponto, leva o fio lá pra trás. Já finalizei aqui essa carreira, né, que a gente fez em ponto baixo, só com o fio, tá? Já fiz aqui a minha simulação da correntinha, já levei meu fio aqui e fiz o meu arremate, tá? Passei um pinguinho de cola. Então, agora nós vamos colocar o fecho, tá? Agora é uma hora bem... se concentrar bastante, porque é a primeira vez que eu coloco um fecho aqui, então, é a primeira vez que eu coloco aqui com vocês também, então, nós vamos colocar juntas, tá bom, meninas? Então, o que que vamos fazer agora? Primeiramente, vamos marcar aqui bem no meio, né? Ó, fazer esse movimento assim com a peça pra marcar bem no meio, tá? Porque agora, nós vamos posicionar o fecho e ver como, né, que nós vamos costurar ele. Como que nós vamos fazer, ó. Pega essa parte aqui dos buraquinhos e vamos posicionar aqui pra ver, fazer uma simulação, né, de como a peça iria ficar, ok? Então, eu vou pegar duas agulhinhas assim menores, ó, e eu vou posicionar, tá? Vou fazer a marcação dos dois lados, pra gente já saber certinho, tá? Bem no finalzinho da nossa aba aqui, ó, da aba do nosso fecho, ok? Vou retirar o fecho, então vai ser aqui nessa parte que eu vou costurar o meu fecho. Como aqui os furinhos, né, do nosso fecho tem um pouquinho mais de distância do que aqui os pontos baixos, então vai ter ponto aqui que a gente vai ter que pular, tá bom? Então, vamos aqui começar, ok? Vou pegar o meu fio. Não vou tirar essas agulhas, ok? Então, vamos aqui posicionar dentro dessa marcação que eu fiz, tá? Olha aqui, é no olhômetro mesmo, tá? Vamos começar aqui pelo meio, tá? Pra gente depois poder vir e fazer o arremate. A gente vai fazer ponto baixíssimo, mas pegando essa alcinha aqui de trás, tá bom? Essa alcinha aqui da frente. Deixa eu posicionar mais uma vez aqui pra eu não me perder, tá bom? Tá. Aqui. Vou pegar aqui um pontinho, né? Um furinho do nosso fecho e vou trazer o fio pra frente. Deixa um pedacinho pra gente fazer o arremate depois, tá? Então, aqui eu vou no próximo, tá? Na próxima alcinha e no próximo buraquinho. Já faço um ponto baixíssimo. No próximo também, na alcinha de cima, e já vou fazer o meu ponto baixíssimo. Aqui no próximo, sempre ajeitando, né? No próximo. E no próximo, aqui a gente não precisou pular nenhum, ok? Ó, agora, eu vou tirar essa parte aqui. Eu acho que eu nem vou tirar, não. Não precisa tirar, não, essa parte aqui. Vamos deixar ainda com esse fechamento, porque tem o outro lado. Então, aqui, finalizou o fecho, nós vamos, então, fazer pontos baixíssimos nas alcinhas que ficou aqui, tá? Porque ficaram algumas alcinhas de cada lado sem a marcação. Ok?
Ó. Agora, chegou aqui o outro lado, certo? Posiciona bem, tá? A gente tem que deixar o nosso zíper, nosso fecho de zíper aqui bem certinho, pra ele fechar bem certinho, ok? Então, aqui já no próximo, ó, eu já pego no buraquinho, na alcinha, perdão, e no buraquinho do fecho, ok? No próximo também, já pego aqui. Ó, não precisou também aqui pular, vamos ver. Ó, esse aqui vamos pular um, ó. No próximo não precisa pular. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, dessa forma, ó. Pega aqui uma alcinha e lá no buraquinho do fecho. Uma alcinha e lá no buraquinho do fecho. Agora aqui, já vamos... Não podemos ainda tirar o... Não podemos ainda tirar aqui a marcação, ok? Então, aqui vamos fazer, ó, pontos baixíssimos aqui na nossa lateral. Ó, mais um. Agora, aqui na nossa marcação, a gente faz uma alcinha e um buraquinho do fecho. Então, aqui a gente já pode tirar, tá? Ó, agora, a gente tá chegando aqui no final da costura do nosso zíper, tá? Do nosso fecho. Então, vamos aqui analisar a peça, se tá certa, se tá retinha, tá bom? Ó, vamos pegar aqui, que vamos fazer vamos pular uma com uma alcinha e pegar no outro, ó. Dessa forma. Chegamos aqui no nosso final da costura do nosso zíper, ó. Vamos ver se tá tudo certo. Eu vou fechar aqui pra ver, só pra ter uma noção, tá bom? Ó. Olha, meninas, deu super certo, tá? Ó, deu super certo. Então, a marcação que a gente fez aqui deu super certo. Vamos retirar aqui. E finalizamos a costura do nosso fecho, né, com o zíper. E vamos cortar aqui o fio pra já poder fazer a finalização, né, meninas? Ó, traz pra frente. E vamos simular aqui a correntinha, ó. Já vou aproveitar e pegar uma agulhinha mais fina. Ó, aqui, então, está saindo o nosso fecho, tá? Ó, vamos simular aqui a última correntinha, tá? Ó, aqui dessa forma, a agulha tem que sair da onde entrou o fio, tá? E vamos levar o fio lá pra dentro. Ó, dessa forma, tá? Vamos simular aqui uma correntinha. E essa ficou a finalização do nosso zíper. Olha só que linda! Ficou muito perfeita. Eu amei, meninas. Eu acho que tá aprovado, tá? Deixa aqui, antes de eu arrematar, né? Eu vou conferir bem, tá? Antes de qualquer arremate, meninas, sempre conferem pra ver se ficou certa a peça, pra não ter que ficar desmanchando. Olha que linda que ela ficou. Agora, vamos, então, fazer o arremate aqui desses fios. Levar uns 2, 3 pontinhos, tá? E depois passar uma colinha. Ó, ficou perfeito. Então, depois de colocar a nossa alça, a nossa etiqueta, a nossa peça ficou pronta, maravilhosas. Olha só como ficou incrível. Essa alça aqui, eu amei, tá? A alça, todos os acessórios, o fio poti, vocês encontram lá na loja Matilda, tá bom? Chama lá as meninas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse fio aqui, ele é muito encantador, meninas. Eu amei essa peça, me fala que se vocês gostaram também. Ficou uma peça bem diferente, eu amei. Super vou usar, perfeita. Olha só, agora nós vamos, né, deixar aqui o último retoque, como eu falei lá no começo, vamos escovar bem, para os fiozinhos sair bem pra fora, tá? Ó, e percebe que não cai fio, então fica tranquila, porque o fio não vai cair na roupa, não vai ficar despedaçando, ele é um fio bem forte, bem encorpado, e sem contar que essa cor aqui é muito perfeita, eu amei. Então, essa foi a aula de hoje, maravilhosas, tá? Vou deixar todas as características da peça e os acessórios, os links também, tudo ali na descrição. Deixa o seu comentário, tá? Pra mim, pra eu saber se você gostou ou não. Pra eu trazer mais vídeos assim, com materiais diferentes, né? Aqui hoje eu me superei, a primeira vez que eu coloco um fecho assim. E eu achei que eu fui super bem. Olha só, maravilhosa, ficou perfeito. Então, era isso. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e até mais.